Então vamos lá, só para explicar o que realmente sucedeu aí, né? Sobre a questão de retorno à atividade ministerial, que agora eu estou mais ou menos elencando melhor e lembrando melhor aí desse delineamento de eventos, né? Então vamos lá. O que acontece? Numa das tentativas de retorno à atividade voluntária, que no final nunca saí do voluntariado, porque eu saí de algumas atividades. Eles queriam focar em uma atividade específica que eles achavam que era mais importante, mas é uma atividade que eu não concordava. E nas outras em que eu não era tão perseguido, eu não saí, inclusive. Inclusive, continuei lutando contra o mal, porque uma das atividades eu estava ali levando a palavra para as pessoas, então para mim era uma luta contra o mal, inclusive. Né? Não parei a luta contra o mal até o início da pandemia, diga-se de passagem. Mas enfim, independente. Eu continuei. E depois disso, ali, passado mais de um ano, em uma das atividades voluntárias que eu retorno, não sei, o pessoal queria ou testar se eu resistia ou não, ou queriam mesmo que eu cedesse na questão de retorno à atividade da pregação. E eles forçaram essa argumentação, não, porque você abandonou os filhos espirituais. Só que eu nunca concordei, eu mesmo falava, não, mas não fui eu que abandonei, são os outros que atacaram. Né? Para mim, o erro era dele. Então, ok. E passou o tempo. Eu me lembro que numa dessas situações eu falei isso. Eu falei assim: não, mas realmente, se as pessoas pararem de atacar, a gente até pode pensar alguma coisa. E porque havia essa questão vamos dizer, de uma atividade específica, ou de um ministério específico, né? Só que, na verdade, eu não estava pensando muito exatamente numa situação dessa, embora fosse vamos dizer, uma possibilidade. Só que quando eu falei, numa outra circunstância, de que eu precisaria, por exemplo, mudar comportamento para o retorno à atividade ministerial, foi pensando de uma maneira diferente. Eu não estava pensando naquele momento, e portanto não vejo uma contradição nisso, eu não estava pensando em uma atividade de um ministério só, na vez em que eu falei isso. Eu estava pensando na questão de um retorno à atividade específica para o ministério, em que eu seria, entre aspas, a mãe espiritual, e mesmo assim para fazer um trabalho de base em outras questões da igreja também. Então seria vamos dizer, um ministério com atividades, só que um ministério mais abrangente com mais atividades, não seria um ministério só, não seria uma atividade só. Então tem que se levar em consideração isso. Eu estava pensando em mudar o comportamento desde que eu tivesse que fazer um trabalho de base na igreja inteira. Não, talvez não inteira, mas em boa parte dela. Então era essa a questão. Isso que eu estava sugerindo mudança comportamental. Não para o retorno a uma atividade só. Pelo menos da primeira vez que eu falei isso. Eu estava pensando nesse sentido. Era no sentido geral. No sentido genérico, não era no sentido de, para uma atividade só. Para uma atividade só, eu não lembro, só se depois eu fiz isso, eu não lembro de ter feito, no sentido de dizer assim, tem que mudar o comportamento para uma atividade só. Então eu poderia retornar, mesmo sem mudar o comportamento, apesar de que eu achei que naquele momento específico que eu fiz isso, eu seria protegido, mas ou eventualmente conseguiria, vamos dizer, não sofrer. Não consegui, mas independente, eu não tinha essa obrigatoriedade. Isso que eu estou dizendo, porque o comentário inicial não foi esse. O comentário inicial era um trabalho de base, não era para uma atividade só. Então, esse delineamento. E sem contar que eu acredito que eu estabeleci a exceção, né? De que eu falei, pô, se não tiver ofensibilidade, eu posso retornar. A gente pode pensar alguma coisa. Aí sim, para uma atividade específica. Porque no resto eu teria que fazer aí uma mudança comportamental muito brusca, né? Se eventualmente fosse para fazer uma alteração eclesiástica. Então eu acho que essa foi a situação, esses foram os delineamentos do que eventualmente aconteceu. Eu entendo que tenha sido isso, a confusão estava aí. E justamente daí, quando eles depois acusam, mas você abandonou os filhos espirituais, abandonou o mistério. Então, não, porque eu estava prevendo justamente o retorno, só que ia demorar mais. Porque o trabalho seria maior, não seria para uma atividade só. Por isso que eu falei antes que eu não falei que eu não retornaria. E por isso que isso também estava na minha mentalidade. Então, essa é a questão. Então, eu acho que eles cometeram um equívoco aí. Um equívoco. Né? Houve um equívoco, acho que na rádio lá do Corinthians. Então, aqui houve um equívoco de interpretação. Eles não interpretaram. Eles fizeram erradamente, claro, sempre, né, uma separação entre uma atividade, uma situação em que você poderia voltar só para uma atividade específica. Eles disseram que era abandono, quando não era. Quando eu tinha dito que na situação geral eu poderia retornar, mas demandaria o comportamental, porque era uma coisa mais complicada para fazer. Entendeu? Eles falaram de uma outra situação que eu nem tinha pensado. Ou eu tinha pensado, vamos dizer, pouco, pronto, alguém já tinha levantado essa possibilidade antes.
Mas não é uma situação em que eu tinha pensado especificamente, só para um ministério só. Não, eu estava pensando mais numa situação geral. Na situação geral, eu não falei que eu não retornaria. Por isso, o comentário específico também estava errado. Porque eles falaram como se eu não fosse retornar. E isso era caô, eu não disse isso. Eu não falei, então a análise deles foi incompleta. Eu vi um comentário na internet dizendo, não, só agradece. Agradecer o quê? Os caras fizeram, na minha visão, um monte de coisa errada comigo, para não dizer coisa pior. Agora, para não, não, porque xingar agora é errado. Xingar é errado. Né? Mesmo que o xingamento faça, tenha sentido, seja uma comparação que faça muito sentido, não, mas agora xingar é errado. Xingar não pode xingar, não pode xingar. Então, fizeram coisa errada comigo. Um complemento, naquele vídeo, por exemplo, do Bruno Sutter, não é questão. A pessoa aprende de um jeito, aprende não. Eu estava falando mais especificamente, por exemplo, em relação a lições bíblicas, em relação a lições dos mandamentos. Não em relação você tem que aprender que essas pessoas, elas são de alguma forma poderosas. Não, para mim todo mundo é digno de crítica, não tem essa de aprender, não. Aprender não, todos serão criticáveis naquilo que erraram. Nisso eu não aprendi essa lição, porque essa lição é errada. Eu estou falando em relação, por exemplo, aos mandamentos. Aí sim, ou aprende pelo bem ou aprende pelo mal. Aí repito, não foi tentado suficientemente, por exemplo, com mansidão para me ensinar os mandamentos. Por exemplo, não foi suficientemente isso feito com tranquilidade espiritual. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aí eu posso usar o argumento, ou aprende pelo bem ou aprende pelo mal. Não, tá, isso até pode ser verdade. Ou aprende na dureza ou aprende pela moleza, vamos dizer assim. Tá, ok, eu posso concordar, mas na moleza não foi tempo suficiente isso feito para que eu pudesse aprender da melhor maneira. Tanto que eu tive que aprender sozinho. Né? E na verdade, quando eu aprendi, não foi nem tanto na dureza, porque é, eu não estava ali, vamos dizer, numa situação até de uma tão grande sofreguidão, por exemplo, por causa da questão ministerial. Eu estava com um sofrimento talvez um pouco maior pela questão da quantidade de tempo em que eu havia sofrido, na minha visão, sem necessidade, eu não estava entendendo por quê e para que aquilo estava acontecendo. E realmente depois eu descobri que aquilo foi inútil mesmo. Ou teve, por menos, pouca utilidade, e tudo poderia ter sido feito, como eu mesmo digo, né? Poderia ter sido feito com mais mansidão, com mais tranquilidade. Isso não foi feito atento, não foi feito suficientemente. E daí eu fui ver alguns motivos e eu descobri alguns motivos sozinho de por que aquilo tinha acontecido desse jeito. Então não é aprender pela dor ou aprender pela mansidão. Eu, para mim, me ensinei com mansidão. Por causa de um sofrimento que era desnecessário, entendeu? Explicando melhor pro Bruno Sutter. Né? E depois por esse cara ali, um comediante falar, não, do agradecimento. Não, agradecer o que é errado? Eu não vou agradecer, não. Eu não vou agradecer, não. Então, já que agora é xingar errado, ia mandar vocês para aquela casa mesmo. Para aquela casa mesmo. É lá que eu ia mandar vocês. Agora, esse vídeo eu prefiro ser um pouco mais educado, talvez. Prefiro não fazer. Porque, claro, até esse xingamento faz sentido, porque pode ser, mas ele não é, de repente, uma coisa tão literal assim. Não, mas então, de repente, se vocês vão para aquela casa, vocês se sentiriam um pouco melhor. E daí, né? Aí não precisaria depois ficar enchendo o meu saco, entendeu? Mas, enfim, só para deixar isso claro. Mas não vou fazer o xingamento aqui. Então, vamos dizer, poderia ser feito com mais mansidão. Eu aprendi a lição, mas eu reconheço que as lições que eu tive poderiam ser aprendidas com muito mais tranquilidade. Principalmente a dos mandamentos. Para mim, em relação ao cultismo, eu não aprendi lição nenhuma. Tem que criticar quem tem que ser criticado, e não tem isso. E as nações que eventualmente refletem o ocultismo, sendo isso capa espiritual ou não, tem que ser repreendido. Em relação à capa espiritual, pelo menos corrigido quando não há pecado específico. Nada impede a correção, mesmo que a pessoa não esteja em pecado, uma vez que ela pode mentir por não próximo. Né? Mas nas situações de pecado, para mim, são todos repreensíveis e essa lição não foi aprendida e nem quero aprendê-la. Né? Agora, em relação a mandamentos, havia outras formas. Aprendi a lição, até de certa forma na dureza, mas entendendo que poderia ser feito de uma forma totalmente diferente. Mas vai na moleza ou na dureza, pelo bem ou pelo mal. Não, mas eu poderia ter aprendido pelo bem, desde que fosse investido mais tempo no bem. Não, você tem que aprender, então agora pelo mal. Não, mas no bem não foi tentado suficientemente. Com tranquilidade espiritual e com mansidão não foi tentado suficientemente. Então, fazendo essa retroanálise, eu critico, sim, o método de ensino desses caras. Mas não aprendeu? Poderia ter aprendido de forma diferente. Acabei tendo que aprender sozinho, na dureza,
sem haver a necessidade da dureza. Então, é isso. Então, é apenas esse complemento sobre essas questões aí, para deixar as coisas mais delineadas. E Deus é bom. Valeu. Espero que tenha esclarecido alguns pontos.